Salam aleikum. Oi, gente, tudo bom? Eu vim falar hoje sobre o... Não vou falar nada. Vou responder as questões que vocês me colocaram no Instagram. E eu acho que tem dúvidas que também são comuns, tanto no Instagram como aqui, e vai ficar aqui já registrado. Então, bora lá essas questões de uma vez, que esse vídeo é curto, não é grosso. Então, bora lá. A primeira questão foi feita sobre relacionamento. Você acha que uma mulher de 40 anos se relacionar com um egípcio de 28 anos pode dar certo? É possível? É possível. Nada é impossível nesse mundo, não é? Mas é o seguinte, vai depender muito, já foi falado aqui, já foi falado em outros canais também, vai depender muito do tipo de relacionamento, vai depender da família, vai depender muito se ele realmente está sério com você. Se ele estiver sério, for um muçulmano sério, e ele quiser levar isso avante, independente da idade, até porque a mulher do profeta, a primeira esposa do profeta Muhammad, ela era mais velha do que ele. Tá? Ele tinha uns 25 anos e ela uns 40, mas ela ainda teve filhas dele. E então o que acontece? Filhos, o único filho homem do profeta faleceu. E então faleceu ainda bebê. Então o que acontece é que se for do interesse da família e que haja nesse relacionamento um benefício para essa família, eles não vão impedir. Mas, se tratando de um primeiro casamento, vai haver sempre um problema, que é, quero ter filhos, você pode me dar filhos ainda, a diferença de idade às vezes pesa, e você vai ter sempre esse limite com você para algumas questões, ele pode ter vergonha e querer esconder da família, e aí, se ele esconder da família a real idade e continuar, vai ser só um entrave na sua vida que você vai viver sempre com esse peso. Se por acaso você conseguir contornar bem essa situação e ele disser para a família, não, ela tem mais posses do que eu, ela tem um nível social, ela tem um status, ela tem estudos, e isso tudo pode ser de um grande interesse para a família, que nesse momento as famílias egípcias estão com grandes problemas econômicos e não têm grandes esperanças de vida, e pode então vir a ser sim digamos que uma lufada de ar fresco, então aí tudo vai dar certo. Mas depende muito de família para família. Bora lá, vamos continuar então com as questões, não é verdade? Então vamos lá. O Egito não fechou as instituições ou reduziu o trabalho por causa do vírus? Sim, reduziu só a partir dessa semana é que começou a redução de trabalho, mas não para o pessoal de saúde. Portanto, meu esposo que é médico e eu que sou dentista, se bem que eu trabalho por conta, né? Então, no caso, os médicos, enfermeiros e assim, e afins, têm que fazer o seu trabalho normal, tanto em clínicas como em hospitais particulares e públicos, tá? Então, eles reduziram, tanto que agora, ao final dessa semana, né, vão fechar os aeroportos para voos internacionais, só circulando voos nacionais, para fora do país, nada, tá? Vão fechar por uns 15 dias e até o início de abril a gente nada mais sabe. Todos os dias há algumas notícias, né? Mas é assim, vamos esperando, vamos estando em casa. Por exemplo, hoje é dia de minha folga, eu podia ter ido até a praia, podia ter ido passear um pouco, mas eu ainda hesitei, mas fiquei em casa, pensei, deixa ficar aqui no vírus. Se bem que eu estou numa região onde não é tão afetada, onde não tem tanto perigo, né? Continuando, você tem amigas no Egito para sair, dar uma volta, ir ao café? Olha, dizer que eu tenho amigas como eu tivesse no Brasil, eu não tenho. Mas mesmo no Brasil, eu não saía muito de casa. Eu não sou aquela pessoa de sair de casa. E se eu saía sozinha. Ou com a minha mãe. Eu gosto muito de pegar, planejar minhas coisas, planejar o meu dia. Saía do trabalho, já passava onde eu queria, já via as coisas. Agora, sair assim, para baladas, essas coisas, eu nunca fui muito disso. Aniversários, eu sempre tentei o máximo ficar em casa. Eu sou uma pessoa caseira, gente. Tá na moda agora, né? Agora vocês estão aí de quarentena, vai ver que vocês vão descobrir uma nova maneira que vocês não viam antes, que era de estar em casa, é muito saudável. E então, que mais? Quando eu preciso sair,
Eu, às vezes, vou com a minha cunhada mais nova, ou eu vou com a enfermeira que, às vezes, trabalha comigo, e ela é enfermeira amiga, né? E aí a gente passa no McDonald's, sentamos lá, mas no verão. No inverno, às vezes, a gente sai do trabalho e já vai direto também, diz assim, vamos hoje comprar isso e comprar aquilo, bora. Aí a gente vai. Mas aqui as pessoas têm umas restrições, às vezes, de horário, outras vezes o tempo, às vezes, no inverno não ajuda, outras vezes é porque... não sei, não tem um horário tão flexível, tão simples quanto isso. Então, aquela amizade de sentar num café, tem. Aqui, as daqui tem até mais, porque elas estudaram juntas, né? Agora eu não estudei aqui, eu não me criei aqui, eu estou aqui agora. Às vezes eu me reúno com algumas mulheres que são estrangeiras, que moram aqui. Tem uma que é turca, casada com um alemão, que eles largaram tudo lá fora, na Alemanha, para vir morar no Egito. E ele gosta de estar aqui, ela gosta de criar os filhos aqui. E cada uma tem uma função. Ela tem um kindergarten, ou seja, uma creche, não é? Uma particular. E ela ensina aulas de alemão em casa também. Então temos várias professorinhas, umas de inglês, outras de árabe, etc. E a gente se reúne de tempos em tempos, digamos que 2 vezes no ano. Olha só, nada mais do que isso, que ninguém tem tempo, né? No Egito as pessoas trabalham quase de 24 em 24 horas, né? Então elas se reúnem e chamam, me convidam pra gente tomar um chá, um café, e aí a gente se encontra assim. Mas é pouca coisa já. Até porque o meu marido, ele me cobre todas as minhas necessidades. Eu me sinto bem em casa, eu me sinto bem com ele. Então ele, quando vai às compras comigo, eu também, se precisar, eu prefiro sair com ele do que sair com qualquer outra pessoa. Ele é o meu melhor amigo, então com ele eu converso sobre tudo, com ele eu quero ir às compras, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu vou com ele, tá? Então é um pouco por aí. Tenho amigos no Egito, outra questão, né? Tenho amigos no Egito e muitos se queixam que perderam amigos muito jovens. Por que isso acontece? Gente, é só pensar, é assim... O Egito, ele ainda é considerado um país de terceiro mundo. Existe um desnível muito grande de classes. Ou é muito rico ou é pobre. A classe média é muito pouquinha. Tá? Que quase quando a gente pergunta isso a um egípcio, eles dizem, não existe classe média, ou é pobre ou é rico. Até mesmo quem viva mais ou menos. Então, mas eu não posso me queixar. Eu não estou ainda no escalão dos ricos, mas também não estou passando fome. Então eu posso dizer que é uma classe média já... assim, bem melhorada em relação a muitas outras pessoas que eu vejo aqui. E então, eles fumam muito. Não há um programa de saúde coletiva onde o governo faça programas para tentar sensibilizar as pessoas para deixar de fumar. Eles fumam tanto cigarros como narguilé. E eles não têm horário para parar de fumar. Eles devem fumar uns 4, 5 maços ou mais por dia. Chega a ser absurdo, completamente. E eles não têm aquele respeito de não fumar em locais públicos, porque isso, eu me lembro que quando essas leis começaram a sair, as pessoas ficaram até com vergonha de ir lá para fora para fumar. Estou no restaurante, vou ter que sair para poder fumar lá fora um pouquinho e voltar. As pessoas começaram a ficar com vergonha e largaram o cigarro, né? Foi assim em muitos lugares, muitos países. Agora, o Egito não tem isso. Eles fumam dentro de táxi, dentro do Uber, dentro dos locais fechados, dentro do transporte. Você vai fazer uma viagem de 6 horas até o Cairo, que é o que eu faço aqui. Se você quiser ir num transporte que não seja o ônibus coletivo, eles até vão. Mas de vez em quando eu sinto cheiro de cigarro. Por quê? Porque tem gente que senta lá no fundão do ônibus e mesmo sabendo que vamos enfrentar 6 horas de viagem, eles não querem saber. Eles estão lá escondidos fumando. E o cheiro vem-me logo. Eu detecto ao longe. Então, eu como não suporto, eu sinto imenso a diferença. Então, lugares fechados, horrível. Houve um dia que o meu marido trabalhou e a gente ia fazer aquela viagem para Minya, que vocês já viram aqui, para o interior. São nada mais, nada menos que 9 horas a 10 horas de carro. E a gente foi numa van que faz esse transporte meio que particular, você paga a van, só que a gente vai não tão confortável como num ônibus, porque nós não tínhamos ônibus naquele horário e para chegar um pouco mais cedo. Dito e feito, alguém atrás foi e mesmo com o vidro aberto, não dava para abrir muitos vidros porque era inverno, estava frio, e algum lá atrás começou a fumar. Eu já estava me passando. Aí eu abri o vidro da janela, com todo frio, eu abri um pouco do vidro e eu tava apanhando com aquele vento todo do inverno, né?
ali no meu pescoço. Dito e feito, cheguei a Mínia, eu fiquei doente. Ninguém notou muito, fiz vídeos doente, com uma gripe, tossindo e com dor de garganta. Aguentei os 3 dias da viagem. Na volta, eu quase que passei muito mal, porque eu já não estava bem, e tive que entrar nos antibióticos para poder passar essa gripe aí. Mas é tudo por quê? Então, voltando ao assunto, eles têm uma atividade física zero, comida é sempre a mesma, tem bastante fruta, tomam bastante limão, mas eles não se alimentam regularmente, eles comem 2 vezes ao dia, então eles são considerados fracos, eles são homens fracos. Homens e mulheres, né, no fundo, começam a sofrer muito cedo de diabetes, nasce-se com muita diabetes aqui, porque o açúcar, eles têm a cana de açúcar e eles vivem de açúcar, né? Já chega a 5 colherzinhas no chá, logo de manhã. E então, a esperança média de vida do egípcio é baixa, tá? Até os cuidados de saúde básicos são básicos. Então, não tem também nem o tratamento em si, podemos dizer que é o melhor, o top. E eles vão muito para as farmácias. Aqui não é pedido a receita do médico, então eles vão, qualquer dor, onde você tomou isso? Onde você pegou isso? No farmacêutico. O farmacêutico é doutor, né, porque eles têm aqui uma alta consideração entre médicos, dentistas e farmacêuticos, são os 3 que eles consideram top, que para poder casamentos, então até entre esses grupos é terrível, você não vê um médico casado com uma enfermeira. Enfim, há assim umas desigualdades aí, interesses também. E então, vocês veem eles direto, indo nas farmácias, então, me dá aí um antibiótico, me dá aí um ibuprofeno, ou seja, o que for, e o farmacêutico dá de livre e espontânea vontade, não é verdade? Até injeções. Enfim, e é por isso que a esperança média de vida deles é fraca, eles morrem muito cedo, e também uma das grandes causas são os acidentes. Eles têm muitos acidentes, tanto de carro como de moto, porque eles não tiram carteira, eles compram a carteira. Então, é um país que é isso que muita gente reclama, corrupção, e ao mesmo tempo eles não têm leis para essas coisas, não querem saber. Tem lei, mas ninguém aplica. Então você vai na rua, o trânsito é caótico, eles fazem um trânsito à maneira deles, eles não respeitam nenhuma lei, não sabem nem sequer a lei, porque eles compram a carteira, eles tentam aprender em casa a dirigir, muitas vezes não sabem nem dar ré, mas estão dirigindo para frente, então tá bom. E o que eles fazem você vê eles cortarem na contramão, eles virem um contra o outro, e não batem a todo instante, mas a maior parte dos jovens que morrem são acidentes. Não tem proibição do uso do cinto, né? Não tem nenhuma lei do cinto de segurança, não se usa, vai às vezes 10 pessoas dentro de um carro, ainda botam as crianças no porta-mala com o porta-mala aberto, eu acho horrível aqui na praia, então se vê direto no verão. Nas motos, vai 3 e 4 numa moto, filhos, mulher de saia, de véu, enfim, gente, é uma loucura total, sabe? Então, nesse aspecto, eu acho que é nota 0 para o Egito. Trânsito e saúde é 0. E então, na parte de traumatismos, quedas de andares, caiu do trabalho, caiu num buraco, foi afogado, eles não têm esses cuidados e eles acabam morrendo muito jovens por isso. Vamos lá. Eu queria muito a receita do kosheri. Você poderia ensinar? Então, o kosheri, ele tem aqui várias receitas já no YouTube, mas em inglês e em árabe. Em inglês nem tanto, mas mais em árabe. Eu vou ver se eu consigo fazer um videozinho da próxima vez que eu fizer. Mas por que a gente não faz? Aqui é considerado como se fosse o marmitex principal do egípcio. Quando você vai a qualquer lugar, você come o kosheri. Aquilo é o prato mais barato e está sempre pronto. Então você tem vários restaurantes por todo lado, em todas as cidades, sobre o kosheri. O que é o kosheri? É um macarrão pequenininho, normalmente aquele cabelo de anjo que aqui já vende cortadinho. É aquele macarrãozinho. Aquela argolinha bem pequenininha também pode ser. Cozido. Você coze um pouco de macarrão, coze um pouquinho de arroz, né? Ou tem já cozido. O kosheri veio disso, foi um incremento do que fazer com as sobras, Aí vai misturar as sobras todas da comida e aí saiu o kosheri. Aí é um pouquinho de grão de bico, um pouquinho de lentilhas cozidas e tudo cozido separado e você vai montar o prato. Você vai botar uma camada de macarrão, salpicar com lentilha e
um pouco de grão de bico, mistura aquilo tudo e o arroz e faz um molho de tomate à parte. Molho de tomate natural, triturado, e joga por cima, bem concentrado aquele molho, tá? E o segredo do kosher é o vinagre. Eles têm um vinagre aqui que não é de álcool, então vocês podem utilizar o vinagre de maçã, colocar dentinhos de alho socado lá dentro, né? 1 hora ou 2 antes de você fazer o kosher, você já prepara esse vinagre. Você prepara esse vinagre com esse limão, com um pouquinho de limão também pode colocar, com esses dentes de alho socado e um pouco desse molho de tomate. Você joga também e sacode lá o frasquinho. Eles deixam essa mistura normalmente na mesa quando a gente vai nos restaurantes. E você vai colocar em cima desse macarrão com o molho de tomate esse vinagre. Também pode ir acompanhando um molhinho de pimenta, se você quiser. Por isso é que eu ainda não fiz, porque é um macarrão muito simples, né? E que já tinha aí na internet. Mas tudo bem, nada como ver fazer, não é? E ele é bem simples, só que assim, claro, vocês fazerem com os ingredientes do Brasil vai sair uma coisa. E fazer com os ingredientes típicos daqui, porque a lentilha é diferente, né? O grão de bico talvez seja menorzinho. Sempre tem outro sabor na sua terra original, né? Claro que não vai impedir vocês de fazerem o prato. Que mais? Os egípcios fecharam as instituições, a receita do kosher já falei, dos amigos que morram cedo, acho que já falei de tudo. Então por hoje chega. Daqui a mais um tempinho eu faço outro vídeo extra, bombeando aqui vocês com as questões que vocês me fazem, tanto no Instagram como aqui. Mandem as vossas questões, sempre aqui nos comentários também. Sigam no Instagram, sigam aqui, que aí a gente não perde nada. E muito obrigada pela participação de vocês também. Muito obrigada por tudo. Até mais.